O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus, porém, respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada do profeta Joel, apresenta Deus chamando as nações para o vale de Josafá, para o vale da decisão. Ali, os corações serão, os sentimentos serão provados e os corações serão descobertos. Porque no vale da decisão, no vale de Josafá, tudo será revelado. As pessoas serão distinguidas, isto é, separadas. Aqueles que praticaram o mal, daqueles que praticaram o bem, daqueles que se entregaram à injustiça, daqueles que se mantiveram na fidelidade. Então eles serão distintos, eles serão separados. E as imagens são fortes, né? Se nós observarmos aqui, diz: tomai a foice, pois a colheita está madura. Vinde calcar, o lagar está cheio. O lagar era como se fosse um tanque escavado em pedra, onde as uvas eram pisadas para fazer o vinho, ou as azeitonas eram esmagadas para retirar o azeite. Então, o lagar já está cheio. Povos e mais povos, no vale da decisão. O dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. Escureceram o sol e a lua, e as estrelas perderam o brilho. Desde Sião rugirá o Senhor, fará ouvir sua voz desde Jerusalém. Tremerão céus e terra, mas o Senhor será o refúgio do seu povo. Nós ouvimos na quinta-feira, no profeta Malaquias, que também falava a respeito do dia do Senhor, que seria terrível, mas para os amigos de Deus, para os justos, seria como um sol ao amanhecer. Enquanto para os ímpios, um dia de terror e de fogo, para aqueles que temem a Deus, é um dia de alegria, é um dia belíssimo, ao ponto de os cristãos comumente dizerem: vinde, Senhor Jesus, vinde logo, para que o dia do Senhor aconteça. Pois bem, então, o sentido aqui é claro, isto é, Deus julgará as nações. Ele não é indiferente ao mal. Deus, Ele castigará os maus e premiará os bons. É isso aqui que nós vemos no dia do Senhor, segundo o profeta Joel, e aquilo que nós ouvimos também na quinta-feira, no profeta Malaquias, que o povo estava até entristecido, dizendo que não valia a pena servir a Deus. É coisa inútil, Malaquias capítulo 3, é coisa inútil servir a Deus. Que vantagem tivemos em observar os seus preceitos, em levar uma vida severa na presença do Senhor? Então lá, Malaquias capítulo 3, versículo 18, Deus diz: de novo vereis a distância que há entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então,
Um dia, meus santos, nós veremos que não foi em vão que nós pusemos a nossa esperança em Deus. Que não foi em vão que nós apostamos toda a nossa vida em Deus, na sua promessa, nos seus mandamentos. Um dia nós veremos. Então espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Esta é a mensagem aqui do profeta Joel. O dia do Senhor, para aqueles que são amigos de Deus, será um dia de esperança. Nós veremos que valeu a pena, né, pautar a nossa vida na vontade de Deus. No Evangelho, nós vemos então uma mulher que se levanta e faz um elogio, dizendo, Lucas capítulo 11, versículo 27. Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus diz aqui que muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Jesus Cristo não estava desmerecendo a sua Santíssima Mãe, porque ela é a perfeita discípula. Ela é aquela que, como disse Santo Agostinho, muito mais feliz por ser discípula do que por ser mãe. E de que lhe valeria, continua Santo Agostinho, ser mãe se não fosse discípula. Mas o que é que Jesus Cristo ele quer dizer aqui com essa palavra? Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. O Senhor, ele está dizendo que a nossa ligação, a nossa verdadeira ligação com o nosso Senhor, não é uma ligação física, nem é uma ligação meramente externa, um parentesco externo simplesmente, mas uma ligação do coração. Uma ligação que leva à obediência, à amizade com Deus. Na primeira leitura retirada do profeta Joel, muitos desses que estavam sendo julgados e condenados eram judeus. Isto é, vocês lembram que nós temos ouvido durante essa semana várias leituras do Antigo Testamento e os muitos lamentos são: o teu povo te abandonou. Isto é, muitos que tinham voltado para Jerusalém não estavam interessados em reconstruir a cidade para a honra e glória de Deus, não estavam interessados em renovar o culto na fidelidade de Deus, mas estavam interessados simplesmente nos seus bens, tinham os olhos voltados apenas para os seus interesses econômicos. Então, muitos desses, para quem o juízo seria severo, eram judeus, não eram pagãos. O que é que isso nos mostra, meus santos? Que não bastava lá, no dia do Senhor, segundo o profeta Joel, o profeta Malaquias, não bastava pertencer ao povo de Deus segundo o sangue, se não pertencia ao povo de Deus segundo o coração, a obediência à palavra de Deus. Então, o juízo seria severo, segundo o profeta Joel, segundo o profeta Malaquias, seria severo, inclusive para aqueles que tinham o nome de judeus, que pareciam pertencer ao povo de Deus, mas que não pertenciam de fato. É o que Jesus está dizendo. Isto é, muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Não apenas aqueles que têm alguma proximidade física. Por exemplo, eu pergunto, uma pessoa se salva simplesmente porque é católico batizado? Ele é católico batizado, automaticamente, hashtag céu, está no céu. É isso, é essa a nossa fé? Não. Mas nós dizemos, uma pessoa batizada, ela tem uma familiaridade, é filho de Deus, herdeiro do céu, templo do Espírito Santo, membro da igreja, foi livre do pecado original. Mas isso, se ele não puser em prática
a palavra de Deus ouvida, não se salvará. Mas, padre, ela é uma freira, ele é um padre. E pelo simples fato de ser freira e de ser padre, tem a salvação garantida? Não. Mas, padre, ela é esposa de Cristo. Ela é uma religiosa. Ele age em persona Cristo caput, na pessoa de Cristo cabeça. Ele é sacerdote. Ele perdoa os pecados. Ele, quando impõe as mãos e diz as palavras consacratórias, o pão se transforma no corpo de Cristo. O vinho se transforma no sangue de Cristo. Sim, tudo isso é verdade. Mas ele não se salvará simplesmente pelo fato de ser um sacerdote. Entende aqui, meus irmãos? A antífona da palavra de hoje dizia que feliz quem ouve e observa a palavra de Deus. Então, as leituras de hoje são um chamado à fidelidade, são um chamado à observância, são um chamado à obediência, primeiramente para nós que ouvimos a palavra. Primeiramente para nós que conhecemos a palavra. Primeiramente para nós que temos uma certa proximidade com o nosso Senhor. Somos cristãos, católicos, a grande maioria aqui fez a primeira comunhão, recebeu a crisma, então recebe Jesus na Eucaristia, recebeu a força do Espírito Santo. Aqueles que são casados receberam a graça para viverem santamente o matrimônio e constituírem família e receberam as graças para levar sua família para Deus. Quer dizer, quantas graças concedidas, quanta familiaridade existe entre nós e Cristo. Mas a pergunta é, nós temos ouvido e praticado e vivido a palavra de Deus? Feliz quem ouve e observa a palavra de Deus. Há uma passagem que bem se encaixa com a reflexão que nós estamos fazendo aqui, que está em Mateus capítulo 7, versículo 21, em que Jesus diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então quem diz Senhor, Senhor é quem tem fé. Uma fé incipiente, uma fé pequenina talvez, mas se diz Senhor, Senhor, é porque crê. Se diz Senhor, Senhor, é porque tem uma certa proximidade com Deus. Ele diz Senhor, ele reconhece a Deus, mas isso não é suficiente. Eu não tenho dúvida que, eu vou dizer todos, pelo amor de Deus, né? Imagine, todos vocês, em algum momento, creem em Deus Pai, se isso não for. Em algum momento, vocês elevam o pensamento a Deus e dizem, nem que seja em pensamento, Senhor. Todos vocês, em algum momento do dia, pensam, pelo amor de Deus, né? Nem que seja com uma Ave Maria, pensam na toda santa mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Está reconhecendo Jesus. Está reconhecendo porque ela é bendita, porque foi agraciada por Deus e porque correspondeu com as graças que de Deus recebeu. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, em algum momento do dia, você se volta para Deus,
Você se volta, eu espero, estou dando aqui um exemplo, assim, diminuto. Um exemplo pequenino, ínfimo. Mas eu espero que os seus momentos com Deus sejam mais substanciosos, né? Que você reze com mais generosidade. Mas seja como for, você crê em Deus. Então nós todos estamos aqui incluídos nestes que dizem, Senhor, Senhor. Mas Jesus diz que isso não basta. Não basta essa proximidade rala, essa proximidade tênue, essa proximidade, essa frágil proximidade. Precisa haver uma profunda ligação com o nosso Senhor. Nós precisamos conhecer a Deus não apenas de ouvido, mas de imitação, de prática, de obediência. Eu ouço e procuro colocar em prática a palavra de Deus. Pois bem, continua então Jesus aqui neste texto que eu trouxe, Mateus capítulo 7, versículo 21 e seguintes. Muitos me dirão naquele dia, está falando aqui do dia do Senhor, a respeito do qual Joel está falando. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós pregamos em vosso nome, e foi em vosso nome que expulsamos os demônios, e fizemos muitos milagres. Nossa, eles pregaram, eles expulsaram demônios, eles fizeram milagres. Percebe que existe uma ligação, nós não estamos falando aqui de pagãos. Nós estamos falando aqui de pessoas que têm uma certa ligação com Deus. Foram até usados por Deus para expulsar demônios, para realizar milagres. Mas ser usado por Deus não é o distintivo, ou não é a condição para ser salvo. Porque todos nós somos usados por Deus de alguma maneira. Eu não tenho dúvida, por graça de Deus, sou usado por Deus todos os dias. Mas isso não é a condição para que eu seja salvo. Se eu não puser em prática a palavra de Deus, se eu não praticar a palavra que eu ouço e proclamo, eu também não me salvarei. Percebe? Senhor, foi em teu nome que nós pregamos, que nós expulsamos os demônios, que nós fizemos milagres. E qual é a resposta? E no entanto, eu lhes direi naquele dia, está falando aqui do dia do juízo, nunca vos conheci. Crê em Deus Pai. Nunca vos conheci. Mas Senhor, eu preguei em teu nome. Senhor, eu fui catequista a vida inteira. Eu dei catequese a vida inteira, Senhor. Senhor, eu fui ministro extraordinário da comunhão. Eu distribuí o teu corpo e o teu sangue para os fiéis. Senhor, eu acordava cedinho, acólitos, olhem para mim. Eu acordava cedinho para ir à missa, para servir no altar. Senhor, eu te dei a minha juventude, desde jovem padre, já estou cheio de cabelo branco. Isso não é condição de ir para o céu. Entende, meus santos? Isso é para causar terror? Não, mas é para infundir temor. O temor de Deus, que não é medo, mas é aquela reverência, é aquela gravidade diante do mistério que é a vida humana aqui na terra, isto é, a vida do homem sobre a terra é uma luta. Nós precisamos nos agarrar a Deus para que não percamos esta luta. E nós precisamos pedir a Deus que nos conceda as graças que nos são necessárias para que nós
Pratiquemos a palavra. Nós que somos conhecedores da palavra. Uns mais, outros menos, mas todos somos conhecedores da palavra. Precisamos pedir a Deus que Ele derrube, inclusive, as resistências na nossa alma, que se levantaram na nossa alma e que têm impedido de progredir, de colocar em prática a vontade de Deus. E não apenas ficarmos ouvindo e parecendo que somos católicos e católicas, piedosos e piedosas. Porque, sem sombra de dúvidas, os que pregaram, os que expulsaram os demônios e faziam milagres, eles pareciam muito ligados a Deus. E qual é a palavra de Deus? Eu não vos conheço. Felizes são aqueles que ouvem e observam a palavra de Deus. Que diante, meus irmãos, desta palavra, nós nos reconheçamos necessitados da graça de Deus. Peçamos o seu auxílio para que tenhamos uma ligação profunda e verdadeira com Deus, palavra em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.